Capítulo 3. O noitebus andante. Harry já estava bem distante quando se largou em cima de um muro baixo na Rua Magnólia, uma rua curva de prédios geminados, ofegante com o esforço de arrastar o malão. Sentou-se muito quieto, ainda espumando de raiva, escutando o galope desenfreado do seu coração. Mas depois de uns 10 minutos sozinho na rua escura, uma nova emoção se apoderou dele, o pânico. De qualquer maneira que considerasse o caso, ele nunca se viu em situação pior. Estava perdido, sozinho, no escuro mundo dos trouxas, absolutamente sem ter aonde ir. E o pior era que acabou de executar um feitiço sério, o que significava que quase certamente seria expulso de Hogwarts. Violara tão flagrantemente o decreto que limitava o uso da magia por menores, que se surpreendeu que os representantes do Ministério da Magia não tivessem caído em cima dele ali mesmo. Harry estremeceu e olhou para os dois lados da Rua Magnólia. O que ia lhe acontecer? Seria preso ou simplesmente banido do mundo dos bruxos? Ele pensou em Rony e em Hermione, e seu coração ficou ainda mais apertado. Harry tinha certeza de que, fosse criminoso ou não, Rony e Hermione iriam querer ajudá-lo agora, mas os dois estavam no exterior, e com Edwiges ausente, ele não tinha meios de entrar em contato com os amigos, e tampouco tinha dinheiro dos trouxas. Havia um ourinho na carteira que guardou no fundo do malão, mas o resto da fortuna que seus pais tinham lhe deixado estava depositado em um cofre do Banco dos Bruxos em Londres, o Gringotts. Ele jamais conseguiria arrastar o malão até Londres. A não ser que... Ele olhou para a varinha que ainda mantinha segura na mão. Se já for expulso, seu coração agora batia dolorosamente depressa. Um pouco mais de magia não iria fazer mal algum. Tinha a capa da invisibilidade que herdou do pai, e se encantasse o malão para torná-lo leve como uma pena, o amarrasse à vassoura e voasse até Londres, então poderia retirar o resto do seu dinheiro do cofre e começar uma vida de proscrito. Era uma perspectiva terrível, mas não podia ficar sentado naquele muro para sempre, ou ia acabar tendo que explicar à polícia dos trouxas o que estava fazendo ali, na calada da noite, com um malão cheio de livros de bruxaria e uma vassoura. Harry tornou a abrir o malão e empurrou as coisas para um lado à procura da capa da invisibilidade, mas antes de apanhá-la, endireitou o corpo de repente e olhou mais uma vez a toda a volta. Um formigamento estranho na nuca o fez sentir que estava sendo observado, mas a rua parecia deserta e não havia luz nos grandes prédios quadrados. Ele tornou a se curvar para o malão, mas quase imediatamente se endireitou, a mão apertando a varinha. Não ouviu, sentiu uma coisa. Alguém ou alguma coisa estava parado no estreito vão entre a garagem e a grade atrás dele. Harry apertou os olhos para enxergar melhor a passagem escura. Se ao menos aquilo se mexesse, então ele saberia se era apenas um gato sem dono ou outra coisa qualquer. Lumos, murmurou Harry, e apareceu uma luz na ponta de sua varinha, que quase o cegou. Ele levantou a varinha acima da cabeça e as paredes incrustadas de seixos do número 2, de repente, faiscaram. A porta da garagem reluziu e entre as duas Harry viu, com muita clareza, os contornos maciços de alguma coisa muito grande com olhos enormes e brilhantes. Harry recuou, suas pernas bateram no malão e ele tropeçou. A varinha voou de sua mão quando ele abriu os braços para amortecer a queda, e aterrissou com toda a força na sarjeta. Ouviu-se um estampido ensurdecedor, e Harry ergueu as mãos para proteger os olhos da luz repentina e ofuscante. Com um grito, ele rolou para cima da calçada bem em tempo. Um segundo depois, 2 faróis altos e 2 gigantescos pneus pararam cantando exatamente no lugar em que Harry esteve caído. As duas coisas pertenciam, Harry viu quando ergueu a cabeça, a um ônibus de 3 andares, roxo berrante, que se materializou do nada. Letras douradas no para-brisa informavam: o noitebus andante. Por uma fração de segundo, Harry ficou imaginando se o tombo teria deixado abobado. Então, um condutor de uniforme roxo saltou do ônibus para anunciar em altas vozes aos ventos da noite: bem-vindo ao ônibus, noitebus andante, o transporte de emergência para bruxos e bruxas perdidos. Basta esticar a mão da varinha, subir a bordo e podemos levá-lo aonde quiser. Meu nome é Stanislau Schumpeck, Lalau,
e serei seu condutor por esta noite. Lalau parou abruptamente. Acabou de avistar Harry, que continuava sentado no chão. O menino recuperou a varinha e ficou de pé como pôde. Aproximando-se, viu que Lalau era apenas alguns anos mais velho que ele, tinha 18 ou 19 anos no máximo, grandes orelhas de abano e uma grande quantidade de espinhas. Que é que você estava fazendo aqui? Perguntou Lalau, pondo de lado sua pose profissional. Caí, respondeu Harry. E por que foi que você caiu? Caçoou Lalau. Não caí de propósito, respondeu Harry, incomodado. Uma perna de seu jeans se rasgou e a mão que ele estendeu para aliviar a queda estava sangrando. De repente ele se lembrou por que caíra e se virou depressa para o lado para ver a passagem entre a garagem e a cerca. Os faróis do noitebus agora a inundavam de luz e ela estava vazia. Que é que você está olhando? Perguntou Lalau. Havia uma coisa grande e escura, respondeu Harry, apontando hesitante para a abertura. Parecia um cachorro, mas enorme. Harry olhou para Lalau, cuja boca estava entreaberta. Com um certo constrangimento, Harry viu seu olhar se deter na cicatriz de sua testa. Que é isso na sua testa? Perguntou Lalau de repente. Nada, apressou-se a dizer Harry, achatando os cabelos em cima da cicatriz. Se os funcionários do Ministério da Magia estivessem à sua procura, ele não ia facilitar a vida deles. Qual é o seu nome? Insistiu Lalau. Neville Longbottom, respondeu Harry com o primeiro nome que lhe veio à cabeça. Então, este ônibus, emendou ele depressa na esperança de desviar a atenção do rapaz. Você disse que vai a qualquer lugar? Isso aí, respondeu Lalau orgulhoso. Qualquer lugar que você queira desde que seja em terra. É imprestável debaixo da água. Aqui, disse ele outra vez desconfiado. Você fez sinal para a gente parar, não fez? Esticou a mão da varinha. Não esticou? Claro, confirmou Harry depressa. Escuta aqui, quanto custaria me levar até Londres? 11 sicles, mas por 14 você ganha chocolate quente e por 15 um saco de água quente e uma escova de dentes da cor que você quiser. Harry remexeu outra vez no malão, tirou a bolsa de dinheiro e empurrou um ourinho na mão de Lalau. Ele e o rapaz então ergueram o malão, com a gaiola de Edviges equilibrada na tampa, e subiram no ônibus. Não havia lugares para a pessoa sentar. Em vez disso, havia meia dúzia de estrados de latão ao longo das janelas protegidas por cortinas. Ao lado de cada cama, ardiam velas em suportes, que iluminavam as paredes revestidas de painéis de madeira. Na traseira do ônibus, uma bruxa miúda usando touca de dormir murmurou: Agora não, obrigada, estou fazendo uma conserva de lesmas, e voltou a adormecer. Você fica com essa aí, cochichou Lalau, empurrando o malão de Harry para baixo da cama logo atrás do motorista, que se achava sentado em uma cadeira de braços diante do volante. Este é o nosso motorista, Ernesto Prang. Este aqui é o Neville Longbottom, Ernesto. Ernesto Prang, um bruxo idoso que usava óculos de grossas lentes, cumprimentou com um aceno de cabeça o novo passageiro, que tornou a achatar nervosamente a franja contra a testa, e se sentou na cama. Pode mandar ver, Ernesto, disse Lalau, sentando-se na cadeira ao lado do motorista. Ouviu-se mais um estampido assustador, e no instante seguinte, Harry se sentiu achatado contra a cama, atirado para trás pela velocidade do noitebus. Endireitando-se, o menino espiou pela janela escura e viu que agora deslizavam suavemente por uma rua completamente diferente. Lalau observava o rosto surpreso de Harry, achando muita graça. Era aqui que a gente estava antes de você fazer sinal para o ônibus parar, disse ele. Onde é que nós estamos, Ernesto? Em algum lugar do país de Gales. Sim, respondeu o motorista. Como é que os trouxas não ouvem o ônibus? Perguntou Harry. Os trouxas, exclamou Lalau com desdém. E eles lá escutam direito. E também não enxergam direito, nunca reparam em nada, não é mesmo? É melhor ir acordar Madame March, Lalau, disse Ernesto. Vamos entrar em Abergavenny dentro de 1 minuto. Lalau passou pela cama de Harry e desapareceu por uma estreita escada de madeira.
Harry continuou a espiar pela janela, sentindo-se mais nervoso a cada minuto. Ernesto não parecia ter dominado o uso do volante. O noitebus a toda hora subia na calçada, mas não batia em nada. Os fios dos lampiões, as caixas de correio e as latas de lixo saltavam fora do caminho quando o ônibus se aproximava e tornavam à posição anterior depois de ele passar. Lalau voltou do primeiro andar, seguido de uma bruxa meio esverdeada e embrulhada em uma capa de viagem. Chegamos, Madame March, exclamou Lalau alegremente, enquanto Ernesto metia o pé no freio, e as camas deslizavam bem uns 30 centímetros para a dianteira do ônibus. Madame March cobriu a boca com um lenço e desceu as escadas, titubeante. Lalau atirou a mala para ela e bateu as portas do ônibus. Ouviu-se novo estampido, e o veículo saiu roncando por uma estradinha do interior, fazendo as árvores saltarem de banda. Harry não teria conseguido dormir, mesmo se estivesse viajando em um ônibus que não produzisse tantos estampidos e saltasse 1,5 km de cada vez. Seu estômago deu muitas voltas quando ele tornou a refletir no que iria lhe acontecer, e se os Dursley já teriam conseguido tirar tia Guida do teto. Lalau abriu um exemplar do Profeta Diário e agora o lia mordendo a língua. Um homem de rosto encovado e cabelos longos e embaraçados piscou devagarinho para Harry, em uma grande foto na primeira página. Pareceu estranhamente familiar. Esse homem, exclamou Harry, esquecendo por um momento dos próprios problemas. Ele apareceu no noticiário dos trouxas. Lalau virou para a primeira página e deu uma risadinha. Sirius Black, disse, confirmando com a cabeça. Claro que apareceu no noticiário dos trouxas. Neville, por onde você tem andado? E deu uma risadinha de superioridade ao ver o olhar vidrado no rosto de Harry. Rasgou a primeira página e entregou ao garoto. Você devia ler mais jornal. Harry ergueu a página diante da luz e leu. Black ainda foragido. Sirius Black, provavelmente o condenado de pior fama já preso na fortaleza de Azkaban, continua a escapar da polícia, confirmou hoje o Ministério da Magia. Estamos fazendo todo o possível para recapturar Black, disse o ministro da Magia, Cornélio Fudge, ouvido esta manhã. E pedimos à comunidade mágica que se mantenha calma. Fudge tem sido criticado por alguns membros da Federação Internacional de Bruxos, por ter comunicado a crise ao primeiro-ministro dos trouxas. Bem, na realidade, eu tinha que fazer isso ou vocês não sabem. Comentou Fudge irritado. Black é doido. É um perigo para qualquer pessoa que o aborreça, seja bruxo ou trouxa. O primeiro-ministro me garantiu que não revelará a verdadeira identidade de Black. E vamos admitir, quem iria acreditar se ele revelasse? Enquanto os trouxas foram informados apenas de que Black está armado, com uma espécie de varinha de metal que os bruxos usam para se matar uns aos outros, a comunidade mágica vive no temor de um massacre como o que ocorreu há 12 anos, quando Black matou 13 pessoas com um único feitiço. Harry olhou bem dentro dos olhos sombrios de Sirius Black, a única parte do rosto encovado que parecia ter vida. O menino jamais encontrou um vampiro, mas viu fotos nas aulas de defesa contra as artes das trevas, e Black, com a pele branca como cera, se parecia muito com um carinha sinistro, não é mesmo? Comentou Lalau, que estivera observando Harry enquanto lia. Ele matou 13 pessoas. Admirou-se Harry, devolvendo a página a Lalau. Com um feitiço. É isso aí, bem na frente de testemunhas e tudo. Em plena luz do dia, armou uma confusão do caramba, não foi, Ernesto? Sim, confirmou Ernesto sombriamente. Lalau girou a cadeira de braços, cruzou as mãos às costas, a fim de olhar melhor para Harry. Black foi um grande partidário de você sabe quem, disse ele. De quem? Do Voldemort, disse Harry sem pensar. Até as espinhas de Lalau ficaram brancas. Ernesto deu tal golpe de direção que uma casa de fazenda inteira teve que saltar para o lado para fugir do ônibus. Você ficou maluco? Gritou Lalau. Pra que foi que você foi dizer o nome dele? Desculpe, apressou-se a dizer Harry. Desculpe, eu me esqueci. Se esqueceu, exclamou Lalau com a voz fraca. Caramba, meu coração até desembestou. Então Black era partidário de você sabe quem?
Repetiu Harry como se pedisse desculpas. Confirmou Lalau, ainda esfregando o peito. É isso aí. Dizem que era muito chegado ao você-sabe-quem. Em todo caso, quando o pequeno Harry Potter levou a melhor sobre você-sabe-quem. Harry, nervoso, achatou a franja na testa outra vez. Todos os partidários de você-sabe-quem foram caçados. Não foi assim, Ernesto. A maioria deles sacou que estava tudo acabado. Você sabe quem tinha desaparecido e o pessoal ficou na moita. Mas o Sirius Black, não, ouvi dizer que ele achou que ia ser o vice quando você sabe quem assumisse o poder. Em todo caso, eles cercaram Black no meio de uma rua cheia de trouxas, e o cara puxou a varinha e explodiu metade da rua, atingiu um bruxo e mais uma dúzia de trouxas que estavam no caminho. Uma coisa horrorosa. E sabe o que foi que o Black fez depois? Lalau continuou num sussurro teatral. Que? Perguntou Harry. Deu uma gargalhada. Ficou ali parado dando gargalhadas. E quando chegaram os reforços do Ministério da Magia, ele acompanhou os caras sem a menor reação, rindo de se acabar. Porque ele é maluco, não é, Ernesto? Ele não é maluco. Se ele ainda não era quando foi para Azkaban, agora é, comentou Ernesto com sua voz arrastada. Eu preferia estourar os miolos a pisar naquele lugar. Mas acho que é bem feito. Depois do que ele aprontou, tiveram uma trabalheira para abafar o caso, não foi, Ernesto? Disse Lalau. Ele mandou a rua antiga para o espaço e matou todos aqueles trouxas. Que foi mesmo que falaram que tinha acontecido, Ernesto? Explosão de gás, resmungou Ernesto. E agora ele anda solto por aí, continuou Lalau, examinando mais uma vez a cara encovada de Black na foto do jornal. Ninguém nunca fugiu de Azkaban antes, não é mesmo, Ernesto? Não sei como foi que ele fez isso. É de apavorar, hein? E olha só, não acho que ele tivesse muita chance contra aqueles guardas de Azkaban, hein, Ernesto? Ernesto sentiu um arrepio repentino. Vamos mudar de assunto, Lalau. Esses guardas de Azkaban me dão até dor de barriga. Lalau largou o jornal com relutância e Harry se encostou na janela do noitebus, sentindo-se pior que nunca. Não podia deixar de imaginar o que Lalau iria contar aos passageiros nas próximas noites. Você soube o que aconteceu com aquele Harry Potter? Mandou a tia pelos ares. Ele viajou aqui no noitebus com a gente, não foi mesmo, Ernesto? Estava tentando se mandar. Ele, Harry Potter, tinha infringido as leis dos bruxos igualzinho ao Sirius Black. Fazer tia Guida virar balão seria suficiente para ir parar em Azkaban? Harry não sabia nada sobre a prisão dos bruxos, embora todo mundo que ele já ouviu falar daquele lugar o fizesse no mesmo tom de medo. Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, passará 2 meses lá ainda no ano passado. Harry jamais esqueceu a expressão de terror no rosto do amigo quando lhe disseram aonde ia, e Hagrid era uma das pessoas mais corajosas que Harry conhecia. O noitebus corria pela escuridão, espalhando para todo lado moitas de plantas, latas de lixo, cabines telefônicas e árvores, e Harry continuava deitado, inquieto e infeliz, em sua cama de penas. Passado algum tempo, Lalau se lembrou de que Harry pagou pelo chocolate quente, mas derramou no travesseiro do garoto quando o ônibus passou bruscamente de Anglesca para Aberdeen. Um a um, bruxos e bruxas de roupa de dormir e chinelos desceram dos andares superiores e desembarcaram do ônibus. Todos pareciam satisfeitos de descer. Finalmente, Harry foi o único passageiro que restou. Muito bem, então, Neville, disse Lalau, batendo palmas, que lugar de Londres você vai ficar? No beco diagonal, respondeu Harry. É pra já, segura firme aí. E na mesma hora o noitebus estava correndo pela rua Charing Cross como uma trovoada. Harry se sentou e ficou observando os edifícios e bancos se espremerem para sair do caminho do veículo. O céu estava um pouquinho mais claro. Ele tentaria passar despercebido por umas 2 horas, iria ao Gringotts no instante em que o banco abrisse, depois iria embora. Para onde? Ele não sabia muito bem. Ernesto fincou o pé no freio e o noitebus parou derrapando diante de um bar pequeno e de aparência mal cuidada, o Caldeirão Furado,
nos fundos do qual havia a porta mágica para o beco diagonal. Obrigado, disse Harry a Ernesto. Ele desceu os degraus com um pulo e ajudou Lalau a descer o malão e a gaiola de Edviges para a calçada. Bem, disse Harry. Então, tchau. Mas Lalau não estava prestando atenção. Ainda parado à porta do ônibus, arregalava os olhos para a entrada sombria do caldeirão furado. Aí está você, Harry, exclamou uma voz. Antes que Harry pudesse se virar, sentiu uma mão segurá-lo pelo ombro. Ao mesmo tempo, Lalau gritou, caramba, Ernesto, corre aqui, corre aqui. Harry ergueu a cabeça para o dono da mão em seu ombro e teve a sensação de que um balde de gelo estava virando dentro do seu estômago. Desembarcou diante de Cornélio Fudge, o ministro da magia em pessoa. Lalau saltou para a calçada, ao lado deles. Que nome foi que o senhor chamou Neville, ministro? Perguntou ele empolgado. Fudge, um homenzinho gorducho, vestindo uma longa capa de risca de giz, parecia enregelado e exausto. Neville, repetiu ele, franzindo a testa. Este é Harry Potter. Eu sabia, gritou Lalau radiante. Ernesto, é o Harry Potter, estou olhando para a cicatriz dele. Bem, disse Fudge, irritado. Muito bem, fico satisfeito que o Noitebus tenha apanhado Harry, mas ele e eu precisamos entrar no caldeirão furado agora. Fudge aumentou a pressão no ombro de Harry, e o menino sentiu que estava sendo conduzido para o interior do bar. Um vulto curvo, segurando uma lanterna, apareceu à porta atrás do balcão. Era Tom, o dono encarquilhado e sem dentes do bar hospedaria. O senhor o encontrou, ministro, exclamou Tom. Quer alguma coisa para beber? Cerveja? Conhaque? Talvez um bule de chá, disse Fudge, que continuava segurando Harry. Ouviram passos que arranhavam o chão, e gente ofegante atrás deles, e Lalau e Ernesto apareceram, carregando o malão de Harry e a gaiola de Edviges, olhando para os lados, empolgados. Por que é que você não nos disse quem era, hein, Neville? Disse Lalau sorrindo, radiante, para Harry, enquanto o cara de coruja do Ernesto espiava muito interessado por cima do ombro do ajudante. E uma sala reservada, por favor, Tom, pediu Fudge enfaticamente. Tchau, disse Harry, infeliz, a Lalau e Ernesto, enquanto Tom encaminhava Fudge, com um gesto, para um corredor que se abria atrás do bar. Tchau, Neville, disse Lalau se retirando. Fudge conduziu Harry por um corredor estreito, acompanhando a lanterna de Tom, até uma saleta. Tom estalou os dedos, um fogo se materializou na lareira, e, fazendo uma reverência, ele se retirou do aposento. Sente-se, Harry, começou Fudge, indicando a poltrona junto à lareira. Harry obedeceu, sentindo arrepios percorrerem seus braços apesar da lareira acesa. Fudge despiu a capa de risca de giz, atirou-a a um lado, depois suspendeu as calças do seu terno verde-garrafa e se sentou em frente a Harry. Eu sou Cornélio Fudge, Harry, ministro da magia. Harry já sabia disso, é claro, viu Fudge antes, mas como estava usando a capa da invisibilidade do pai na ocasião, Fudge não devia saber disso. Tom, o dono do bar hospedaria, reapareceu, com o avental por cima do camisão de dormir, trazendo uma bandeja com chá e pãezinhos de minuto. Pousou a bandeja entre Fudge e Harry e saiu, fechando a porta ao passar. Muito bem, Harry, disse Fudge, servindo o chá, não me importo de confessar que você nos deixou preocupadíssimos. Fugir da casa dos seus tios desse jeito. Eu já tinha até começado a pensar. Mas você está são e salvo, e isto é o que importa. Fudge passou manteiga em um pãozinho e empurrou o prato para Harry. Coma, Harry, sua cara é de quem não está se aguentando em pé. Agora, você vai ficar satisfeito em saber que cuidamos do infeliz acidente com a senhorita Guida Dursley. 2 funcionários do Departamento de Reversão de Feitiços Acidentais foram mandados à Rua dos Alfeneiros há algumas horas. A senhorita Dursley foi esvaziada e sua memória alterada. Ela não lembra mais nada do acidente. E isto é tudo, não houve danos. Fudge sorriu para Harry por cima da borda da xícara de chá, como faria um tio examinando um sobrinho querido. Harry,
que não conseguia acreditar no que estava ouvindo, abriu a boca para falar, não conseguiu pensar em nada para dizer, e tornou a fechá-la. Você está preocupado com a reação dos seus tios? Bom, não vou negar que eles estão muitíssimo aborrecidos, Harry, mas se dispuseram a recebê-lo de volta no próximo verão, desde que você passe em Hogwarts as férias do Natal e da Páscoa. A língua de Harry se soltou. Eu sempre passo em Hogwarts as férias do Natal e da Páscoa, e não quero nunca mais voltar à Rua dos Alfeneiros. Vamos, tenho certeza de que você vai pensar diferente depois que se acalmar, disse Fudge em tom preocupado. Afinal, eles são sua família, e tenho certeza de que, bem lá no fundo, vocês se querem bem. Não ocorreu a Harry corrigir Fudge. Continuava esperando ouvir o que ia lhe acontecer em seguida. Então agora só falta, disse Fudge, passando manteiga em um segundo pãozinho, decidir onde é que você vai passar as 2 últimas semanas de férias. Sugiro que alugue um quarto aqui no Caldeirão Furado e... Espera aí, falou Harry sem pensar. E o meu castigo? Fudge piscou os olhos. Castigo? Eu desobedeci à lei, disse Harry. O decreto que proíbe o uso da magia aos menores. Meu caro menino, nós não vamos castigá-lo por uma coisinha à toa como essa, exclamou Fudge, agitando o pãozinho com impaciência. Foi um acidente. Nós não mandamos ninguém para Azkaban por fazer a tia virar um balão. Mas isto não batia com os contatos que Harry teve anteriormente com o Ministério da Magia. No ano passado, recebi uma notificação oficial só porque um elfo doméstico largou um pudim no chão da casa do meu tio. Disse ele a Fudge, franzindo a testa. O Ministério da Magia disse que eu seria expulso de Hogwarts se acontecesse mais um caso de magia por lá. A não ser que os olhos de Harry o enganassem, Fudge de repente parecia pouco à vontade. As circunstâncias mudam, Harry, temos que levar em consideração, no clima atual. Com certeza você não quer ser expulso? Claro que não, disse Harry. Bom, então, por que toda essa agitação? Riu-se Fudge. Agora coma mais um pãozinho, enquanto vou ver se tem um quarto para você. Fudge saiu da saleta e Harry ficou observando-o se retirar. Havia alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Por que Fudge veio esperá-lo no Caldeirão Furado, se não ia castigá-lo pelo que fez? E agora, pensando bem, com certeza não era normal um ministro da magia se envolver pessoalmente com casos de magia praticada por menores. Fudge voltou acompanhado de Tom, o dono do bar hospedaria. O quarto 11 está livre, Harry, anunciou Fudge. Acho que você vai ficar muito bem instalado nele. Mas tem uma coisa, e estou certo de que vai compreender. Não quero você passeando pela Londres dos trouxas, certo? Fique no beco diagonal e tem que voltar todos os dias antes do escurecer. Tenho certeza de que vai compreender. Tom vai ficar de olho em você por mim. Tudo bem, disse Harry lentamente, mas por quê? Não queremos perdê-lo outra vez, não é mesmo? Disse Fudge com uma risada calorosa. Não, é melhor sabermos onde é que você anda, quero dizer. Fudge pigarreou alto e apanhou a capa de risca de giz. Bom, vou andando, muito que fazer, sabe? Já teve alguma sorte com Black? Perguntou Harry. Os dedos de Fudge escorregaram no fecho de prata da capa. Que foi que disse? Você ouviu falar? Bem, não, ainda não, mas é só uma questão de tempo. Os guardas de Azkaban até hoje não falharam. E nunca os vi tão furiosos. Fudge estremeceu ligeiramente. Então, vou dizendo até logo. Ele estendeu a mão, e Harry, ao apertá-la, teve uma ideia repentina. Ministro, posso perguntar uma coisa? Com toda certeza, disse Fudge com um sorriso. Bom, em Hogwarts os alunos do 3º ano podem visitar Hogsmeade, mas os meus tios não assinaram um formulário de autorização. O senhor acha que poderia? Fudge pareceu constrangido. Ah, respondeu. Não, sinto muito, Harry, mas não sou seu pai nem seu guardião. Mas o senhor é o ministro da magia, disse Harry, ansioso. Se o senhor me desse autorização... Não, sinto muito,
Harry, mas regras são regras, disse Fudge sem entusiasmo. Talvez você possa visitar Hogsmeade no ano que vem. De fato, acho melhor você nem ir. Bem, vou andando. Aproveite a sua estada aqui, Harry. E com um último sorriso e um aperto de mão, Fudge deixou a saleta. Tom, então, adiantou-se sorridente para Harry. Se o senhor quiser me acompanhar, Sr. Potter, já levei suas coisas para cima. Harry o seguiu por uma bela escada de madeira até uma porta com uma placa de latão de número 11, que Tom destrancou e abriu para ele. Dentro havia uma cama muito confortável, uma mobília de carvalho muito lustroso, uma lareira em que o fogo crepirava alegremente, encarrapitada no alto do armário. Edviges! Exclamou Harry. A coruja muito branca deu estalinhos com o bico e voou para o braço de Harry. Coruja muito inteligente a sua, disse Tom rindo. Chegou uns 5 minutos depois do senhor. Se precisar de alguma coisa, Sr. Potter, por favor, é só pedir. Ele fez outra reverência e saiu. Harry ficou sentado na cama durante muito tempo, acariciando distraído as penas de Edviges. O céu visto pela janela foi mudando rapidamente de um azul escuro e aveludado para um cinzento metálico e frio, depois, lentamente, para um rosa salpicado de ouro. Harry mal conseguia acreditar que abandonou a Rua dos Alfeneiros havia apenas algumas horas, que não foi expulso e que, agora, tinha diante de si 2 semanas inteiras sem os Dursley. Foi uma noite muito estranha, Edviges, bocejou ele. E sem nem ao menos tirar os óculos, ele se largou em cima do travesseiro e adormeceu.